Deus abençoe os irmãos, amém. Vamos se colocar de pé para nós estarmos orando, para dar início nesse culto. Senhor Deus e meu Pai, nessa hora, meu Pai, entramos na Tua presença, Senhor Jesus. Mais uma vez, Senhor Jesus, queremos, meu Pai, Te agradecer, Senhor Jesus, pelo Teu cuidado, Senhor Jesus, por tudo, meu Pai, que o Senhor tem feito, Senhor Jesus. Deus abençoa, Senhor, cada irmão, meu Pai, que entrou aqui nesse lugar, Jesus. Nós não sabemos, meu Pai, a necessidade de cada um, Senhor Jesus, mas que nessa noite, meu Pai, o Senhor venha ministrar, meu Pai, de encontro, meu Pai, com a necessidade de cada um irmão, meu Pai. Ô Senhor Jesus, abençoa, meu Pai, cada um, meu Pai, que está aqui no altar, Senhor Jesus. Que o Senhor esteja, meu Pai, abençoando as nossas vidas, meu Pai. Que o único intuito aqui nosso, meu Pai, seja, meu Pai, Te adorar, Senhor Jesus. Seja invocar o Teu santo nome, Senhor Jesus. Oh, meu Deus, nessa hora, Senhor Jesus, nós queremos, meu Pai, chamar a Tua presença, Senhor Jesus, para esse lugar, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, meu Pai, fazer morada, meu Pai, nos nossos corações, meu Pai. Encher, meu Pai, nós, meu Pai, com Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Oh, meu Pai, para que onde nós passarmos, meu Pai, o Teu brilho, meu Pai, venha passar junto conosco, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vai valer a pena. Aleluia. Vai valer a pena. Amém. Te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti. Mais perto do
noite, qual a missão que Deus confiou na sua mão nessa noite? Para você viver. Qual a missão que você tem vivido em Cristo? Porque missão requer de nós renúncia. E renúncia nos causa dor. E talvez no meio da missão que você está vivendo agora, no Senhor, você está se sentindo frustrado ou então querendo parar. Mas essa noite o Senhor está falando: seja forte e corajoso, porque vai valer a pena. Quando o grande dia chegar, vai valer a pena. Aleluia. Oh, aleluia. Talvez você se pergunte: mas qual que é a minha missão? Talvez você está sentadinho aí e a sua missão pode ser interceder por alguma pessoa. Talvez quando você está na presença de Deus, Deus coloca alguém na sua mente para você orar. Isso é missão também. Que você viva a missão que Deus colocou no seu coração, na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Aleluia. É Ele que te sustenta, amém? Em meio à sua dor, é Ele que te sustenta, aleluia. Segura firme na mão do Senhor nessa noite e viva a missão que Deus colocou na sua vida. Seja qual for a sua missão, seja pregar lá na rua, porque tem muitas pessoas que têm o dom. Eu penso que dom e missão andam juntos, porque tem muitas pessoas que têm dom de falar da palavra de Deus para aquelas pessoas que estão ali fora. Isso é missão, irmão. Viva a missão que Deus colocou no seu coração. Dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Talvez é você dar atenção para uma pessoa carente. Mas nesse momento que você vem refletir a missão que Deus coloca aí no seu coração nessa noite. Aleluia. Vai valer a pena, porque Deus é fiel. Deus é fiel nas suas promessas. Deus é fiel em tudo que faz, amém? Aleluia. Glória a Deus. E ainda que eu não
Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és Chegou o momento de nós ofertarmos na casa do Senhor. Você que trouxe sua oferta, você pode depositar aqui no gasofilastra, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. As palmas louvam ao Senhor. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor.
Glória a Deus. Gostaria de passar a palavra para o Enoque. Amém? Vou dar aqui os recados da semana. Terça-feira vai ter o culto de intercessão às 8 horas da manhã. Na quarta-feira terá o culto de oração às 19h30. E sexta-feira terá o culto também às 19h30. E na sexta-feira também vai ter a saída dos irmãos que vai estar indo lá para Jacareí. E eu creio que será bênção lá também. Estão saindo daqui para justamente fazer missões. E no domingo terá o culto às 19 horas. E nós vamos estar orando para que Deus possa estar abençoando essas ofertas, porque essas ofertas de hoje é tudo direcionada para missões. E vamos estar orando também para missões, pelo pessoal lá pelo projeto Macedônia, que nós vamos estar levantando um clamor nessa noite. O Caio vai estar, logo após a oração, vai estar colocando um vídeo aqui do projeto Macedônia. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, o Senhor, por cada oferta trazida neste lugar. Pai, por cada um que ofertou, Pai, nessa noite, porque ofertando também se faz missões. Pai, eu quero abençoar, Pai, a vida de cada um, Pai. Pai, aqueles que ofertaram, aqueles que também não ofertaram, Pai. Pai, que a bênção do Senhor esteja alcançando, Pai, cada um, Pai, da mesma forma. Pai, queremos orar também, Pai, pelo projeto Macedônia, Pai. Pai, o Senhor é um Deus que sabe de todas as coisas, Pai. O Senhor é o Deus que sabe de todas as necessidades. Pai, o Senhor é o Deus que sabe de tudo que precisa naquele lugar, Pai. Pai, que as bênçãos do Senhor, Pai, alcancem aquele lugar. Pai, que a bênção do Senhor, Pai, alcance aquele casal, Pai. Pai, que eles nesse campo missionário, Pai, que não venha estar faltando nada, Pai. Pai, porque o Senhor é o grande patrocinador, Pai, de missões, Pai. Pai, que tudo aquilo que haver necessidade naquele lugar seja suprida pela Tua presença, Pai. No nome do Senhor Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor, amém? O Caio vai estar colocando o vídeo aqui. Graça e paz, amados irmãos, Cana Verde, pastor missionário Marco Silva. Nós fundamos a nossa instituição Missão Macedônia em 2001, portanto estamos fazendo 21 anos de fundação. Chegamos em Moçambique pela primeira vez em 1992 e agora voltamos 2017, em definitivo, para assentar a nossa base missionária. Trabalhamos com crianças, com adolescentes e jovens. Estamos em construção, não é? Estamos construindo nossa sede lá em Nampula. Nampula é um estado que tem 6 milhões de habitantes. A nossa cidade tem 1 milhão e 200 mil pessoas. Norte de Moçambique, um lugar bastante carenciado. O país tem 30 milhões de habitantes e estamos assim no norte, que é o lugar realmente de extrema necessidade. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos, pastor Fábio, família, Letícia, esposo, igreja de Cana Verde, e ficamos à disposição dos irmãos. Tudo que os irmãos quiserem, precisarem saber, pode nos indagar e com alegria podemos dizer aos irmãos que missões realmente estão no coração de Deus. Deus abençoe. O nosso motto, né, da Missão Macedônia, Atos 16, versículo 9, passa a Macedônia e ajuda-nos. Graça e paz, Deus abençoe, na paz do Senhor Jesus. O pastor também pediu para avisar que eles não estão presentes hoje devido ao isolamento social, porque ele foi testado positivo Covid, aí por isso que eles não estão na igreja, mas eles estão tudo bem, graças a Deus. Pediu aos irmãos que abram as suas Bíblias, em Mateus 3.
Mateus 3, o versículo 1 até o 4. O tema da mensagem nessa noite é gerado para um propósito. Amém? Gerado para um propósito. Vou estar lendo aqui Mateus 3, 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. O número 4. A este, João, tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Gerados para um propósito. O que é propósito? Propósito é aquilo que nós nascemos para ser. Isso é propósito. Você nasceu para ser, isso é propósito. E todos nós nascemos com um propósito. Todos nós nascemos um propósito. Só que a grande mentira do inimigo é todas as vezes dizer que eu não tenho um propósito. É dizer que eu não sirvo para nada, que Deus não quer fazer nada através de mim. E isso é uma grande mentira do inimigo, porque todos nós nascemos com um propósito, e você tem um propósito. Mas só o que mais tem acontecido durante esses dias, o que mais tem acontecido são pessoas que estão vivendo longe daquilo que nasceram para ser em Cristo Jesus. O que você vai mais notar é que pessoas que nasceram com propósito estão vivendo longe daquilo que Deus tem. Só que cada um de nós temos um propósito. E propósito, ele vai além daquilo que eu escolhi para ser. Propósito vai além da minha profissão, daquilo que eu escolhi, daquilo que eu estudei para ser. Propósito vai muito além de tudo isso. Propósito é aquilo que você já nasceu e Deus já te colocou um propósito para você. Isso é propósito. Propósito vai além daquilo que eu escolhi para ser profissionalmente. E você pode ser muito bem profissionalmente. Deus pode fazer grandes coisas com você. Você pode ser muito bem sucedido naquilo que você escolheu para ser. Mas quando você estiver vivendo tudo isso que Deus tem para você, não esqueça para que você nasceu. Não se esqueça da porque você foi gerado em Deus. O que mais tem acontecido, pessoas têm ficado bem socialmente, mas têm esquecido porque foi gerado. Tem esquecido porque foi chamado por Deus. E muitas vezes os nossos olhos focam para tantas coisas e nós perdemos de vista o porquê nós fomos gerados. Lá em Isaías 40, versículo 3, vai dizer assim: voz do que clama no deserto. E no primeiro versículo de Mateus 3:1, vai dizer assim, 3:1. E naqueles dias apareceu João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. 700 anos antes, Isaías já tinha profetizado a respeito de João Batista. E agora João Batista aparece no deserto pregando. João Batista aparece no deserto agora fazendo aquilo que ele nasceu para ser. Fazendo aquilo, o seu chamado, fazendo aquilo a qual ele foi gerado para fazer. Ou seja, ele estava no deserto vivendo um propósito. E ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui havia 400 anos de silêncio de Deus, quando João Batista começa a pregar. E o povo, que há 400 anos não ouvia a voz de Deus, o povo começou a ficar disperso. E o que nós mais temos visto hoje na nossa geração é o povo disperso. O que nós mais temos visto hoje são pessoas dispersas dentro da igreja. Não é a pandemia que dispersou o povo está disperso. O povo não ouviu a voz de Deus e ficou disperso. E hoje nós vemos a palavra de Deus sendo pregada todo dia e as pessoas cada dia mais dispersas. No tempo de Noé o povo estava disperso. Então João Batista ele surge pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nós vemos que esse João Batista pregando no deserto, comendo mel, esse João Batista estava vivendo aquilo que ele nasceu para ser.
Muitas das vezes nós estamos dentro das nossas casas, dormindo nas melhores camas, vestindo as melhores roupas, comendo das melhores comidas, só que longe daquilo que nós nascemos para ser. Vivendo tudo aquilo que há de melhor nessa terra, mas longe daquilo a qual nós fomos gerados para viver. João Batista estava no deserto. João Batista estava com roupas de camelo, aquelas roupas difíceis. Eu imagino, roupa de pelo no deserto. Mas estava vivendo aquilo que ele nasceu para ser. Não se engane. Não se deixe enganar pelas coisas desse tempo. Não se deixe esmurecer pelas coisas desse tempo, porque tudo isso é passageiro. Mas que você tenha sempre os seus olhos voltados para aquilo que você nasceu. Que você tenha sempre seus olhos voltados para aquilo que Deus te chamou, para aquilo a qual nós fomos chamados para Deus. Só que muitas vezes, dormindo nas melhores camas, trajando as melhores roupas, nós ainda estamos arrumando desculpa para não viver o propósito de Deus. Eu não sei qual é a sua desculpa, mas eu sei que eu já arrumei muita desculpa para não viver os propósitos de Deus na minha vida. Eu já arrumei tanta desculpa. Desculpa de hoje eu não posso porque hoje eu vou trabalhar. Desculpa porque hoje eu não posso porque hoje eu estou cansado. Desculpa porque hoje eu não posso porque hoje eu vou viajar. E a gente arruma tanta desculpa para não viver o propósito de Deus. A gente sempre estamos arrumando desculpa para viver o propósito de Deus. E nós não podemos arrumar desculpa para viver o propósito de Deus. Porque propósito é aquilo que nós nascemos para ser. Eu não sei qual é a sua desculpa, o que você tem arrumado para não viver aquilo que Deus chamou você para viver. Mas só sei que as nossas desculpas nos distanciam daquilo a qual nós nascemos para ser. As nossas desculpas, e nós vamos arrumando desculpa dia após dia, porque nós queremos realmente ficar longe daquilo que Deus tem para nós. Mas só que o deserto não foi empecilho para João Batista. Comer mel e gafanhoto não foi empecilho para João Batista. E muitas vezes, comendo as melhores comidas, nós arrumamos tanto empecilho para não viver aquilo que Deus tem para nós. João Batista viveu o propósito de Deus no deserto. José viveu o propósito dele dentro de uma prisão. Daniel viveu o propósito dele dentro de uma cova. Então, o lugar aonde nós estamos inseridos, isso não pode ser desculpa para nós não vivermos o propósito de Deus. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Isso não pode ser empecilho para você viver os propósitos de Deus na sua vida. Isso não pode ser empecilho para aquilo que Deus tem na sua vida. E muitas vezes nós vamos arrumando desculpa. Noé viveu o propósito de Deus numa geração que era uma geração, a pior geração, aonde Deus olha para a terra e Deus quer destruir a terra. Mas Noé viveu o propósito de Deus, viveu conforme aquilo a qual ele foi chamado. Ele estava vivendo de acordo com aquilo que ele foi profetizado. Aquilo que foi profetizado sobre a vida de Noé, aquilo que o pai de Noé profetizou em cima da vida dele, Noé estava vivendo. Nós precisamos, para viver o propósito de Deus, nós precisamos viver sobre algo que foi derramado sobre nós. Porque todos nós, algum dia, alguém orou por nós e dizendo: você tem um propósito, você tem um chamado. Alguém profetizou sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes não estamos vivendo de acordo com aquilo que foi derramado sobre as nossas vidas, porque nós ainda arrumamos desculpa para não viver aquilo que Deus tem para nós. Nós estamos a cada dia arrumando desculpa para não viver aquilo que Deus tem para nós. Muitas das vezes nós estamos correndo de lado para lado, procurando tantas coisas para fazer e esquecendo daquilo a qual nós fomos chamados. Você tem um propósito. Eu tenho um propósito. E qualquer coisa que eu viva longe disso, eu estarei vivendo longe daquilo que Deus tem para mim. Qualquer coisa que você viva longe do que você foi chamado, você está vivendo longe daquilo que Deus tem para você. Você pode hoje viver, como eu disse, profissionalmente muito bem, mas não viva longe daquilo que Deus tem para você. Você pode se tornar o melhor profissional no ramo onde você trabalha, mas não viva longe daquilo que Deus tem para você. Dentro do lugar aonde você está, olhe para o propósito a qual Deus te chamou, e naquele lugar exerça aquilo a qual você foi chamado. Porque é o propósito de Deus para nossas vidas, e nós não podemos viver longe disso, porque nós temos um propósito. E no versículo 3, Mateus 3:3 vai dizer assim, ó: Mateus 3:3:
vai nos dizer assim: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho e endireitai as veredas. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Aqui João Batista, que estava vivendo aquilo a qual ele foi profetizado, vivendo aquilo a qual ele foi gerado, a palavra de Deus diz que havia um clamor dentro de João Batista. Havia um clamor dentro de João Batista. Enquanto eu ministrava essa mensagem no meu quarto, eu falei: Deus, mas havia um clamor no coração de João Batista. Eu falei: Pai, mas por que muitas vezes não há um clamor no meu coração? Por que muitas vezes não há um clamor no coração da igreja? Por que muitas vezes nós parecemos que colocamos no automático, e hoje é dia de culto, e vimos para a igreja, sentamos na cadeira, e nós sabemos da liturgia, tudo culto, 2 louvores, oferta, canta, palavra, aviso, e nós sabemos de tudo isso. Nós liga no modo automático, como o celular, você põe no modo avião, e nós entramos para dentro da igreja. Eu perguntei: Pai, mas por que muitas vezes eu não tenho mais esse clamor no meu coração, assim como João Batista tinha um clamor no deserto? E o Espírito Santo ministrou algo no meu coração: talvez é porque você está vivendo longe daquilo que eu te chamei. Talvez porque você está vivendo longe daquilo que você foi gerado. E se você estiver vivendo longe daquilo que você foi gerado, não haverá um clamor dentro de você. Você não vai ter um clamor dentro do seu coração por almas, não vai ter um clamor dentro do seu coração por vidas que estão lá fora, não vai ter mais um clamor dentro do seu coração gritando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, porque você está vivendo longe daquilo que Deus tem para você. E toda vez que nós vivemos longe disso, não há um clamor nos nossos corações. E o que nós mais temos visto hoje é nós entrar num modo automático dentro da igreja, sem um clamor nos nossos corações. E eu não quero mais isso para a minha vida, eu não quero isso para a minha vida. Entrar no modo automático na presença do Senhor, não. Na presença do Senhor é onde nós precisamos nos derramar. Na presença do Senhor é onde eu preciso me despir, tirar toda a maquiagem e falar: Deus, eu sou desse jeito aqui, Pai, ó. Eu sou desse jeito, cheio de falhas, cheios de problema, Pai, mas é desse jeito que eu estou na Tua presença. Nossos corações precisam queimar quando está na presença do Senhor Jesus Cristo. Nossos corações precisam queimar quando nós ouvimos uma palavra. Nossos corações muitas vezes já não queimam mais quando ouvem uma palavra. Entramos numa igreja, ouvimos tantas palavras e saímos do mesmo jeito, porque estamos vivendo longe daquilo que Deus tem para nós. Estamos vivendo longe daquilo que nós fomos gerados. Nós nascemos com um propósito, e não queira viver longe disso, porque qualquer lugar que você estiver vivendo longe disso, você estará vivendo longe daquilo que Deus tem para você. Então não tem como viver um chamado, não tem como viver um chamado sem haver um clamor dentro de nós. Não tem como viver um chamado sem ter a presença do Espírito Santo dentro de nós, porque precisa haver um clamor dentro dos nossos corações. E havia um clamor dentro do coração de João Batista, e ele começava a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nesse período que finaliza 400 anos de silêncio de Deus, nesses 400 anos de silêncio, o povo ficou disperso, houve a dispersação. O povo começou a ir para outras religiões, o povo ficou disperso. E João Batista então começou a pregar: arrependei-vos, gente, porque é chegado o reino de Deus. Você se desviou, mas se arrependa, porque é chegado o reino de Deus. E João Batista começava a pregar: gente, arrepende, você desviou nesse tempo aí, ó, arrepende, porque o reino de Deus é chegado. E a mesma palavra que João Batista pregou, arrependei-vos, foi uma palavra que antecedia a vinda de Jesus Cristo. João Batista, ele foi separado, ou seja, João Batista, aliás, foi guardado para esse tempo, um tempo que antecedia a volta de Cristo, porque 700 anos antes aí já tinha profetizado a respeito de João Batista. Então João Batista estava guardado para um tempo que antecedia a volta de Jesus. E aquele povo que estava disperso, João Batista começou a pregar: gente, arrepende-se, porque é chegado o reino dos céus. E assim como João Batista foi guardado para um tempo que antecedia a volta do Senhor Jesus Cristo, eu e você fomos guardados para esse tempo. Eu e você fomos guardados para esse tempo. Talvez você possa dizer: eu não queria estar vivendo nesse tempo de pandemia. Bons tempos era aquele a qual nós não precisávamos usar máscara.
Bom tempo era aquele onde você abraçava todo mundo. Mas eu quero dizer para você que você foi guardado para viver nesse tempo, que Deus deseja nos usar nesse tempo. Não havia outro tempo na história que Deus quisesse te usar, a não ser esse. Esse é o nosso tempo, esse é o tempo onde Deus quer me usar. Esse é o tempo onde Deus quer me usar no propósito. Então João Batista começou a pregar: gente, arrepende que é chegado o reino dos céus. E nós fomos guardados para um tempo que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. E o interessante é que a palavra não mudou, a palavra continua sendo a mesma: arrepende-se, porque a volta do Senhor Jesus Cristo está logo aí. A mesma palavra que antecedia a vinda é a mesma que antecede a volta: arrependei-vos, porque é chegado a volta do Senhor Jesus Cristo. É para isso que nós precisamos atentar, olhar para aquilo que nós fomos chamados, e por isso nós vivermos, e por isso nós investir o nosso tempo. Investimos nosso tempo em tantas coisas, mas o que sobra nós dá para o Senhor. Nos poucos minutos que sobra dentro da nossa casa, nós ora quando ora. Nos poucos minutos que sobra no nosso tempo, nós vemos na igreja quando vemos. Mas que nós venhamos a cada dia entender que nós somos a geração que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. E a palavra continua sendo a mesma: arrependei-vos, porque a volta do Senhor Jesus Cristo está aí. E João Batista então ele começa a pregar para uma geração que estava dispersa, falando: gente, arrepende que é chegado o reino dos céus. E o que nós mais temos visto hoje são pessoas dispersas, até mesmo dentro da igreja, vivendo longe do propósito. São pessoas dispersas. No tempo de Daniel, a estratégia do inimigo era jogar os cristãos dentro de uma cova de leões, e ali dentro ser comido. Jogar os cristãos dentro de um coliseu, e ali serem comidos. Essa era a estratégia do inimigo. A estratégia do inimigo durante muito tempo foi pendurar os cristãos numa cruz e meter fogo, estaquear os cristãos e meter fogo. Mas hoje a estratégia do inimigo para o nosso tempo não é essa. A estratégia do inimigo para esse tempo se chama dispersação, ou seja, as pessoas ficarem dispersas. E ele não quer nos tirar de dentro da igreja, ele quer deixar nós dispersos dentro da igreja. Ele quer deixar você disperso dentro da igreja, ele quer deixar você disperso, vivendo longe do propósito de Deus dentro de uma igreja. Porque se você estiver disperso dentro de uma igreja: mas eu estou dentro da igreja, mas muitas vezes disperso, longe daquilo que Deus tem para você. Estar dentro da igreja não é garantia para nenhum de nós acordarmos um dia no céu. Estar dentro da igreja não é garantia para nenhum de nós acordarmos um dia no céu. Então a estratégia do inimigo para esse tempo é deixar eu e você dispersos, longe do propósito, longe daquilo que Deus tem para nós. Deixar nós dispersos sem a presença, deixar nós dispersos sem um fogo, sem um clamor dentro da igreja. A palavra de Deus, ela vai dizer lá em Juízes 16:20, e ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. E Sansão não sabia que o Espírito do Senhor havia abandonado. Em outras versões vai dizer: e ele não sabia que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Sansão, um homem que tinha um propósito, juiz, que foi chamado para livrar o povo de Israel, mas começou a ficar disperso com as coisas do mundo. Começou a ficar disperso com as coisas. Ficou disperso com as coisas, e aos poucos Sansão foi se perdendo. E o Espírito Santo de Deus saiu de Sansão, e Sansão não percebeu, porque estava disperso. Sansão falou assim, quando Dalila gritou: olha, os filisteus vêm contra você. Ele falou: eu vou levantar na minha força e vou vencer como sempre. E ele não conseguiu, porque o Espírito Santo já não estava mais com ele. Quando ficamos dispersos, nós estamos dentro da igreja e não percebemos muitas vezes que estamos vazios. Estamos vazios de Deus. Estamos dentro de uma igreja, mas vazios de Deus. Estamos em tantos lugares, mas vazios de Deus. E não tem como viver os propósitos de Deus vazios, sem um clamor, sem a presença do Espírito Santo. Porque precisa haver um clamor em nós, porque é o próprio Espírito Santo que vai nos ajudar a caminhar. É o próprio Espírito Santo que vai nos levar a viver tudo isso que Deus tem para nós. Porque na nossa força sozinho ninguém se vive propósito. Tanto que Sansão não conseguiu vencer os filisteus, porque o Espírito Santo já não estava mais com ele. Porque sozinho você não vai conseguir, sozinho eu não vou conseguir. Então o que eu preciso entender?
que eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Sozinho nós não vamos vencer as nossas dificuldades, mas com o Espírito Santo nós podemos. Sozinho eu não vou vencer as batalhas minhas do dia a dia, mas com o Espírito Santo eu posso. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez hoje você fale: não, eu já tentei de tantas formas permanecer em Deus. Eu não quero falar permanecer na igreja, eu quero falar permanecer em Deus. Eu já tentei tantas vezes permanecer em Deus, eu já tentei tantas vezes viver o chamado, mas eu não consegui. Que você nessa noite fale: Espírito Santo, me ajuda, porque sozinho eu não posso. Espírito Santo, me ajuda, porque sozinho eu abro mão. Espírito Santo, me ajuda, porque sozinho eu abandono tudo. Espírito Santo, me ajuda, porque na primeira oportunidade, se eu estiver sozinho, eu vou abandonar o Senhor de novo. Se nós formos sinceros a Deus, sozinho eu não consigo. Ele vem e nos ajuda, porque Ele diz que eis que estarei contigo todos os dias até a consumação do século. E isso é independente de dias bons na nossa vida, e isso é independente de dias ruins na nossa vida. A certeza que você precisa ter é que Ele estará comigo todos os dias e com você todos os dias. Então o que é que nós precisamos fazer para que haja esse clamor dentro de nós outra vez? O que é que nós precisamos como igreja fazer para que o fogo venha queimar outra vez em nós? É nos arrepender. Porque muitas vezes nós temos largado aquilo a qual nós nascemos para ser. E arrependimento é o que? É mudança de vida. Arrependimento não é choro, arrependimento é você entender a palavra e mudar de vida. E falar: Deus, eu preciso viver o propósito. Deus, eu preciso viver para aquilo a qual eu nasci. Deus, eu preciso viver tudo isso que o Senhor tem para mim. Isso é propósito, isso é viver naquilo que Deus tem para você. Esther 4, versículo 16. Todos nós temos um propósito. Esther vai dizer assim, ó, Esther 4,16: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam, nem bebam, nada, nem de dia, nem de noite. Eu e a minha empregada também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por essa causa, disso eu morrerei. Aqui o contexto aqui dessa passagem aqui de Esther é quando houve uma lei que todos os judeus seriam mortos. Então aqui Mardoqueu fala para Esther ir conversar com o rei. Só que ela falou assim: eu não posso entrar na presença do rei sem ser chamado, porque se eu entro na presença do rei sem ser chamado, certamente eu vou morrer. Eu sempre tenho dito isso aqui para os jovens quando eu tenho a oportunidade, que Deus ele tem nos levado para lugares específicos para nos usar. Deus ele vai nos levar, se não te levou ainda, Ele vai te levar você para um lugar específico. E neste lugar para que você venha viver o propósito dele. Todo mundo aqui sabe como Esther chegou ao palácio, quando o rei Assuero escolhe Esther para ser a rainha. Deus ele sempre nos levará para um lugar específico, e lá neste lugar Ele te usar você para que outras vidas sejam alcançadas, para que outras vidas sejam salvas. É neste lugar que Deus vai te usar. E talvez você pergunte: mas como é que Deus vai me usar? Mas eu não consigo, nem eu tenho vergonha. Mas como é que Deus vai me usar para levar uma palavra? Eu tenho vergonha. Como Deus vai me usar? Deus irá te usar. Eu quero te dizer que Deus irá te usar você de uma forma grandemente. Deus vai te usar você de uma forma que talvez você nunca foi usado. Mas talvez você fale: mas eu tenho tanta vergonha. Você não é o primeiro a ter vergonha e não será o último. Porque vergonha tem eu, vergonha tem quase todo mundo que sobe aqui, vergonha tem nós. Eu me lembro que muito tempo atrás, quando eu nunca tinha ministrado uma palavra, só que sempre quando eu ia sair na porta ali, eu encontrava com a irmã Nina. A irmã Nina sempre falava: um dia você ainda irá pregar. E eu ficava: meu Deus do céu. E quando eu falava assim: isso não é para mim, porque eu tenho muita vergonha, esse propósito de Deus talvez não é para mim, talvez pode ser para qualquer outro. Porque havia uma vergonha muito grande dentro de mim. Eu falei: esse propósito talvez não é para mim. E tinha dia, aí eu saía da igreja outro dia, e a irmã Nina falava: Deus ainda irá te usar você para pregar a palavra de Deus. Eu falava: eu tenho muita vergonha.
Só que os planos do Senhor, Ele vai além daquilo que eu possa imaginar. Os planos do Senhor, Ele vai além daquilo que você possa pensar. Deus, Ele vai nos moldando, Ele vai nos transformando. Não que hoje eu não tenha vergonha, mas eu ainda tenho muita vergonha. Só que quando eu subo aqui, eu falo: Deus, não deixa que a minha vergonha atrapalhe naquilo que o Senhor quer falar. Pai, não deixa que a minha timidez venha atrapalhar naquilo que o Senhor quer tratar com a sua igreja. Pai, não deixa que dentro das minhas imperfeições, Pai, eu atrapalhe o Senhor em algo que o Senhor deseja fazer. Porque Deus, Ele quer nos usar para um propósito. Então não importa o lugar aonde Deus irá nos levar, não importa o tipo de pessoa que Ele irá colocar do seu lado, Ele irá te usar você. Você crê nisso? Você crê nisso, que Deus irá te usar você? Deus pode usar você? Amém. Então Esther está ali no palácio então, e Deus usa essa mulher para falar com o rei Assuero a respeito do que estava para acontecer com os judeus. E como a Suna falou aqui, não importa a quantidade de pessoa a qual você vai ministrar, Esther falou para uma só pessoa. Esther ministrou para um só coração. Mas através dessa mensagem que ela levou ao rei Assuero, uma nação inteira foi salva. Então não importa se Deus irá colocar você para falar para uma pessoa ou para multidões. Importa é que pessoas serão salvas através daquilo que Ele irá colocar dentro de você. O importante é que pessoas serão salvas através daquilo que Ele irá colocar para dentro de você. Ah, mas será que uma pessoa, se for uma, se for duas, se for 1000, ou seja, Deus irá fazer através de você tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Deus vai fazer, porque há um propósito de Deus na minha e na sua vida. Há um propósito, o propósito de Deus é maior que tudo aquilo que nós pensamos. Nós precisamos viver os propósitos de Deus. Marcos 16, versículo 9, vai nos dizer assim, ó: e Jesus, ressuscitado no domingo, bem cedo, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. E ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois ele estava triste e chorando. Aqui, quando Jesus andava com seus discípulos, Maria Madalena e outras Maria acompanhavam. Maria Madalena é aquela que foi expulso 7 demônios. E talvez você olhar para a história de Maria Madalena, muitas pessoas não davam nada por aquela mulher. Muitas pessoas não davam nada por ela, talvez pelo passado dela, por tudo aquilo que ela viveu. Talvez as pessoas não davam nada por aquela mulher. Só que quando Jesus ia morrer, Jesus reúne os discípulos e fala para os discípulos: ó, eu vou morrer, mas só que no 3º dia eu vou ressuscitar. Só que quando Jesus ressuscita, os discípulos estavam todos chorando. Os discípulos estavam todos com medo. Os discípulos estavam sem entender. Então Maria Madalena e as outras Maria vai até o túmulo. E quando elas chegam no túmulo, havia um anjo ali e diz: ó, Jesus Cristo, ele não está aqui, Jesus Cristo ressuscitou. Vai e fala para os discípulos, fala para aqueles homens que estão chorando, que eu vou encontrar eles na Galileia. Só que Maria Madalena, com muito medo, talvez pela sua história, talvez por aquilo que ela tinha passado o tempo, talvez ela mesma não acreditasse que Deus poderia usar ela. Ela estava andando junto com Jesus, mas talvez ela não acreditasse que Deus poderia usar ela, talvez pelo seu passado. E ela ficou com medo de levar uma palavra para os discípulos. Jesus estava aqui, ó. Jesus estava aqui, e os discípulos estavam aqui. E talvez Maria Madalena achasse que estivesse logo aqui. Falou: mas quem sou eu para falar para os discípulos? Quem sou eu para falar com aqueles homens que acompanhavam Jesus? Quem sou eu para levar uma palavra para aqueles homens? E essa mulher, com uma palavra no seu coração, temeu, porque ela olhou para os discípulos e falou assim: quem sou eu para levar uma palavra para aqueles homens? E ela não foi até os discípulos. Olha só o interessante, como é que Deus, ele insiste em mim e em você. Como é que Deus insiste em nós, não querendo saber da nossa história, porque Ele pode fazer de nós pessoas novas. Porque aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Não importando com o meu passado, não
importando com aquilo que eu fiz, porque Ele pode fazer tudo novo em você. Jesus Cristo podia muito bem, Maria Madalena não falou para os discípulos, eu vou lá, então eu mesmo vou aparecer para os discípulos. Não, Jesus Cristo apareceu agora para Maria Madalena e disse: ei, vai até os discípulos. Ou seja, porque Jesus Cristo muitas vezes Ele acredita em mim mais do que eu. Muitas vezes Jesus Cristo Ele está acreditando mais em você do que você mesmo. Talvez você mesmo já pensou assim: mas Deus não pode me usar. Eu quero falar para você que isso é mentira do inimigo. Deus irá te usar você grandemente nesse tempo. Deus irá usar você para falar com pessoas que você fala: cara, mas é eu mesmo que Deus quer falar. É com você mesmo, porque Deus Ele deseja nos usar grandemente. Mas o que eu tenho que fazer quando Ele colocar uma palavra para dentro de mim? É despejar sobre aqueles que estão chorando, é despejar sobre aqueles que estão parados, despejar sobre aqueles que estão desanimados, é despejar sobre aqueles que já não têm mais perspectiva, que Deus ainda pode me usar. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. E Maria Madalena, então, receosa, será que Deus pode me usar? Jesus Cristo então aparece para ela: vai falar para os discípulos que eu quero encontrar com aqueles homens outra vez. E aquela mulher, cheia de medo, ela chega até aqueles discípulos, e a Bíblia nos diz que aqueles discípulos estavam todos chorando. E a Maria Madalena, ela carregava uma palavra. Quando ela chegou para falar com os discípulos, ela não inventou, não. Ela simplesmente falou o que Jesus Cristo tinha colocado dentro do coração dela. E falou: oi, bateu na porta, creio eu. Os discípulos abriu chorando, e ela simplesmente falou uma palavra: Jesus Cristo quer encontrar com vocês outra vez. Ela olhou nos olhos deles, tudo chorando, e falou assim: ó, Jesus Cristo quer encontrar com vocês outra vez na Galileia. Eu creio que nesse momento aquela palavra torceu uma chave dentro daqueles discípulos. Eu creio que nesse momento a palavra daquela mulher mexeu com algo dentro daqueles discípulos. E eu creio que uma palavra que você está carregando, uma palavra a qual você irá despejar sobre pessoas que pararam há muito tempo, pessoas que há muito tempo estão vivendo longe daquilo que Deus tem para elas. Simplesmente uma palavra que Deus colocar dentro de você vai torcer um gatilho dentro dessas pessoas, e essas pessoas irão entender aquilo que Deus está falando naquele dia. Não precisa inventar, é simplesmente falar aquilo que Deus está falando. Mas o que eu vou falar? Porque o Evangelho de Jesus, ele é simples. Muitas vezes nós que queremos enfeitar, muitas vezes nós que queremos arrumar tantas coisas, sendo que o Evangelho de Jesus é algo simples. João Batista veio falando aqui: arrependei-vos. Arrependei-vos. E as pessoas entendiam a palavra, e as pessoas se arrependiam, e as pessoas eram batizadas. O Evangelho é uma coisa simples. Então, quando o Espírito Santo colocar algo dentro de você, vai até essa pessoa que talvez hoje está chorando, essa pessoa que nem ela mesma hoje acredita mais no propósito. Mas Deus, Ele é tão bom que Ele acredita em mim mais do que eu. Ele fala: Enoque, eu ainda quero te usar. Você não sabe como, você não tem ideia de como é que eu quero te usar. E essa é a palavra do Espírito Santo para mim e para você nessa noite. Talvez você não tenha a dimensão, talvez eu ainda não tenha a dimensão do tamanho do propósito, porque se olhando para o propósito sempre será maior do que nós. Você nunca vai ver maior que o propósito, não, porque o propósito é algo de Deus para nós. Por isso que sempre olharemos para o propósito e falar assim: eu não consigo. Sempre vamos olhar para aquilo que Deus tem para nós e falar assim: eu não posso. Mas quando na verdade Deus, Ele está contando comigo, quando na verdade Deus está contando com você. Por isso que não desanime, por isso que não esmoreça. Por mais que esteja difícil, continue vivendo aquilo que Deus tem para você. Por mais que esteja doído, mas continua no propósito daquilo que Deus tem para você. Não abra mão de nada daquilo que Deus tem para você. Isso que Deus tem colocado na minha mão, é com isso que eu vou para a eternidade. É vivendo isso que eu vou para a eternidade. Então não se assuste se por esses dias Deus te levar você a alguns lugares para falar com alguém. Não se assuste por esses dias Deus colocar uma palavra e talvez você fale: mas é só isso, Deus? É a palavra que aquela pessoa está precisando. Um dia uma chave foi virada dentro de mim. Eu sempre falo isso. E quando eu ministrar, talvez você por muitos anos ainda vai ouvir essa palavra. E uma chave torceu dentro de mim quando eu ouvi uma palavra que veio da minha casa, que eu era importante. Uma chave virou dentro de mim quando eu ouvi lá da minha mãe que eu era importante. Eu sabia que eu era importante, mas um dia uma chave virou, eu li lá e falei assim: cara, eu sou importante para a minha família. Então, a palavra que Deus colocar para dentro de você é simplesmente isso que um coração está precisando ouvir.
Não precisa inventar, falar assim, mas como é que eu vou falar? Não, é simplesmente essa palavra que vidas serão salvas. Então vidas serão salvas, chaves serão viradas dentro de pessoas, pessoas começarão a retornar para o propósito, pessoas começarão a viver tudo aquilo que Deus tem para elas, a partir do momento que você entender que você está carregando uma palavra de Deus e que ela precisa ser despejada sobre a vida de alguém que está desanimado e longe daquilo que Deus tem para ele. Amém? Aleluia. Mateus 16. Mateus 16, versículo 23. E diz assim: Jesus virou-se e disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer que um canhoto desce. Está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Jesus Cristo, ele veio nessa terra com um propósito. E o propósito de Jesus era morrer numa cruz, para que eu e você fôssemos salvos. Esse era o propósito de Jesus, morrer numa cruz por causa do meu e dos seus pecados. Havia esse propósito para Jesus. Esse era o propósito de Jesus. E Jesus conversando com os seus discípulos, Jesus falando para eles a respeito do propósito, Jesus falando para eles a respeito das coisas que aconteceria com ele. E Jesus então fala: ó, eu vou para Jerusalém, e em Jerusalém eu serei chicoteado, em Jerusalém eu vou ser morto. E quando Jesus então está abrindo para os discípulos a respeito do propósito, Pedro então fala: Jesus, isso não vai acontecer com o Senhor. Isso não vai acontecer com o Senhor. E Jesus olha para Pedro e fala: afasta de mim, Satanás. Ou seja, naquele momento Pedro estava falando: Jesus, o Senhor não vai viver o propósito. E tudo aquilo que impede eu e você de viver os nossos propósitos precisa ser largado para trás. Tudo aquilo que de alguma forma tem atrapalhado você de permanecer no propósito precisa ser largado. Tudo aquilo que de alguma forma atrapalhe de você de chegar, meu irmão, isso precisa ser abandonado. Porque há um propósito de Deus para nós. E nós precisamos o que? Cada dia caminhar para o propósito. Existem pessoas do nosso lado que nunca vão entender o propósito de Deus em nossas vidas. Tem pessoas que a hora que você começar a compartilhar a respeito do propósito de Deus para você, essas pessoas talvez olhem para você: mas será? Mas como é que você vai ser sustentado num campo missionário? Mas como é que você vai ser sustentado lá longe da sua família? Você que nunca saiu, como é que você vai ser sustentado lá? Você já parou para pensar nisso? E as pessoas começam a levantar coisas contra o propósito, contra algo que Deus tem para nós. E isso, o tipo de pessoa, essas palavras precisam ser abandonadas, precisam ser largadas. Porque há um propósito de Deus para a nossa vida. Enquanto nós estivermos na terra, nós precisamos viver isso. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós precisamos viver isso. O propósito de Deus na nossa vida. Então Jesus, ele fala para Pedro: não, há um propósito de Deus para mim. E o propósito era a cruz. E o propósito era a cruz. O propósito de Jesus era morrer para nos salvar. O tema dessa mensagem, eu não sei, estava aqui, estava, Caio? O tema dessa mensagem é gerados para um propósito. Você crê que você foi gerado para um propósito? Você crê que você foi gerado para um propósito? Nós fomos gerados para um propósito. Só que nós fomos gerados para um propósito e morreremos no propósito. Nós fomos gerados para um propósito e nós morreremos no propósito. Talvez você não entendeu. Nós fomos gerados para um propósito e morreremos no propósito. Jesus Cristo: não, eu vim por causa de um propósito. Eu vim para morrer na cruz. E Jesus Cristo estava no propósito. Jesus Cristo morreu no propósito. Nós fomos chamados aqui para viver o propósito. Nascemos para um propósito, vivemos por um propósito e morreremos no propósito. Esse é o chamado de Deus para nós.
nascer num propósito, viver por um propósito e morrer por um propósito. É isso que Deus tem para mim, para você. É isso que Deus deseja de mim, para você. E lá em... Estou terminando. Lá em Mateus... Lá em Mateus 28, Mateus 28, 10 vai dizer assim, ó. Então Jesus disse: não tenha medo. Vão dizer a seus irmãos irem a Galiléia, e lá eles irão me ver. Aqui, quando Jesus estava então conversando com Maria Madalena, e Jesus falou para ela: não tenha medo, vai e avisa para eles que eu vou encontrar eles na Galiléia. Aqueles homens que estavam chorando, aqueles homens que era para estar vivendo grandes coisas, aqueles homens que era para estar esperando Jesus na porta do sepulcro, aqueles homens que era para estar ali ao terceiro dia, mas esses homens estavam chorando. E ela falou assim, Jesus disse: vai e diz para esses homens encontrar na Galiléia. Quando Jesus fala para ir para a Galiléia, porque na Galiléia foi onde tudo começou para aqueles homens. E Jesus então estava falando: fala para eles irem lá. O que Jesus estava dizendo? Fala para esses homens voltar lá na chama, voltar lá no início, aonde um dia a palavra queimou. Fala para eles voltar lá na Galiléia, aonde um dia o chamado queimou. Fala para eles voltar lá num dia onde o dia do primeiro amor, aonde o primeiro amor se acendeu. Fala para eles voltar lá naquele lugar. O que Jesus estava falando para eles: ei, eu vou fazer vocês lembrar do propósito. Talvez eles estavam chorando porque eles perderam o propósito, eles perderam a noção de chamado. Mas Jesus fez com que eles voltassem lá onde tudo tinha começado, para falar: ei, eu vou acender o fogo em vocês outra vez. Eu vou fazer vocês queimar, eu vou fazer haver um clamor dentro de vocês outra vez. Esses homens então eles vão para a Galiléia. E por que esses homens voltam lá? Porque esses homens não tinham entendido ainda o que era propósito. Esses homens ainda não tinham entendido que eles tinham sido gerados para um propósito. Esses homens ainda não tinham, eles estavam entendendo que eles precisavam viver o propósito. Mas eles não tinham entendido a terceira coisa: que propósito, você só não nasce no propósito. Propósito, você não só vive o propósito. Propósito, você morre no propósito. E qualquer outro lugar que nós morrermos longe disso, você está morrendo longe daquilo que Deus tem para você. Esses homens ainda tinham entendido duas coisas a respeito do propósito: que houve um fogo, que houve uma chama. Eles nasceram para o propósito. Eles entenderam a segunda coisa: eles andaram com Jesus. Eles entenderam que eles viveram o propósito. Mas e o dia que precisou de entender que propósito, você morre no propósito. A Bíblia diz que então, quando Jesus estava na cruz, e quando Pedro estava na beira esquentando lá o fogo, e falou: você não estava com Jesus? Ele falou: não, eu não estava com Jesus. Ah, mas você não andava com Jesus? Não é eu. Porque naquele dia eles estavam matando pessoas que andavam com Jesus. E por isso que muitos dos discípulos fugiram, porque eles não entenderam a terceira coisa do propósito. O propósito, você morre no propósito. E qualquer outro lugar que você morrer longe disso, você está morrendo longe daquilo que Deus tem para você. Propósito não é coisa que você só vive por um momento. Propósito não é coisa que você só vive nos dias bons. Propósito não é coisa que você vive durante um tempo. Propósito não é coisa que você vive durante um ano. Propósito não é coisa que você vive durante 2 anos. Propósito não é coisa que você vive durante 3 anos. Propósito não é coisa que você vive durante 15 anos. Propósito não é coisa que você se vive durante 50 anos. Propósito é aquilo que você morre. Isso é propósito. E se você até hoje fala assim: eu vivi tantos anos no propósito, e hoje eu não quero mais viver o propósito, eu quero falar para você na autoridade do Espírito Santo. Eu quero falar para você na autoridade do Espírito Santo: você está como os discípulos, você ainda não entendeu o que é propósito. Porque propósito você não vive durante tempo, você morre no propósito. Propósito é para se morrer. Propósito, você vai viver o seu tempo inteiro e morrer no propósito. Porque Jesus morreu no propósito, João Batista morreu no propósito, Esther estava disposta a morrer no propósito. Ela falou: eu vou entrar na presença do rei, mas se for para morrer, eu morro. Porque propósito é isso, é morrer por aquilo que Deus tem colocado no seu coração.
Eu gostaria que você colocasse de pé. Gerados para um chamado, gerados para um propósito. A equipe louvor, pode vir cá, o Ministério do Louvor. Gerados por um propósito. Nós fomos gerados para um propósito. Nós precisamos viver o propósito dia a dia. E além disso tudo, nós precisamos, quando no final do nosso dia, morrer naquilo que Deus tem para nós. Morrer naquilo que Deus tem para mim e para você. Porque a Bíblia diz, porque aquele que permanecer até o fim. A Bíblia não diz aquele que nasceu no propósito. A Bíblia não diz aquele que viveu um pouco no propósito, não, mas aquele que permanecer até o fim. Esse será dado a coroa da vida. Homens, nós vamos ver que Jesus, ele morreu no propósito. João Batista morreu no propósito. Esther morreu no propósito. Moisés morreu no propósito. Porque propósito é isso, é coisa que você é gerado para viver. É coisa que você se vive. E é onde você morre. Porque é outro lugar que você estiver morrendo, longe disso, daquilo que Deus tem para você. Certamente você está morrendo longe daquilo que Deus sonhou. E certamente longe daquilo que você nasceu. Eu me lembro, tempos atrás, aonde nós fomos convidados para ir na igreja de Nepomuceno. E nesse dia era o pai que ia ministrar lá a ceia. E o pai falou algo lá que aquilo ali marcou meu coração. O pai lá estava sem pastor na igreja de Nepomuceno. E o pai falou sim algo lá no final do culto. Para mim pode ser até muito difícil sair de Cana Verde e ir até Nepomuceno para levar uma palavra, mas eu jamais falarei não para o propósito de Deus para a minha vida. É isso que precisa haver nos nossos corações, essa certeza que pode ser difícil, que as coisas podem estar difíceis, mas que nós jamais falaremos não ao propósito de Deus para nós. Ah, mas está doendo na carne, tá. Ah, mas as coisas estão difíceis, tá. Mas eu jamais vou falar não para aquilo que Deus tem para mim. Eu naquele dia que encontrar com o Senhor Jesus Cristo, que você possa mostrar para o Senhor Jesus e Ele perguntar: cadê os frutos das tuas mãos? E os frutos vai ser tudo aquilo que você fez caminhando com o propósito. Porque propósito é coisa que você nasce para ser, é coisa que se vive. E propósito é onde nós morremos. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor.
nessa noite, a que distância que você está do propósito? A que distância que é que você está daquilo que Deus te chamou você para ser? A distância é aquilo Deus tem para você. Eu vou estar aqui orando e você no seu lugar, você sabe em que lugar do propósito que você está. No lugar onde você entende que você foi gerado, ou que você está vivendo, ou se você já está disposto a morrer no propósito. Porque propósito é coisa que se morre. Propósito é onde aquilo que Deus coloca no seu coração e você vive. Senhor Deus e Pai, a Deus, o Senhor é um Deus, Pai bom. Pai, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Pai, eu não sei, Pai, qual a distância, Pai, que os meus irmãos estão do propósito, Pai. Pai, eu não sei qual a distância, Pai, que eles estão daquilo, Pai, a qual eles nasceram, Pai. Pai, mas que o Teu fogo, Pai, Pai, que possa haver, Pai, um clamor, Pai, dentro dos nossos corações, Pai. Pai, que venha nos acender, Pai, para o chamado, Pai. Pai, que venha nos acender, Pai, para o propósito. Pai, que venha nos acender, Pai, para aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Pai, não nos deixe, Pai, ficar longe, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Pai, não nos deixe, Pai, de fora daquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Pai, que a cada dia, Pai, os nossos corações possa queimar, Pai. Pai, que a cada dia, Pai, os nossos corações possa acender, Pai, para aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Pai, que a cada dia, Pai, possa ver, Pai, nos nossos corações alegria, Pai, de estar na Tua casa, Pai. Pai, que a cada dia, Pai, possa ver, Pai, nos nossos corações, Pai, uma vontade maior, Pai, de estar na Tua presença, Pai. Pai, tira, Pai, toda, Pai, inquietação, Pai. Pai, tira toda, Pai, dispersação, Pai. Pai, tira toda, Pai, insatisfação, Pai. Pai, tira tudo aquilo, Pai, que tem levado, Pai, as pessoas, Pai, a parar no propósito, Pai. Pai, nos acende, Pai, outra vez, Pai, para o chamado, Pai. Pai, nos leva, Pai, nem que seja para o começo, Pai. Pai, nos leva, Pai, nem que seja para o lugar onde tudo começou, Pai. Pai, nos faz entender, Pai, que nós precisamos, Pai, recomeçar, Pai, quando nós não estamos dispostos a morrer no propósito, Pai. Pai, nos faz entender, Pai, que preciso, Pai, recomeçar, Pai, quando ainda não está disposto a morrer por aquilo que fomos chamados, Pai. Pai, acende, Pai, o Teu nossas vidas, Pai. Pai, acenda a cada dia, Pai, o Teu chamado nos nossos corações, Pai. Pai, não deixe, Pai, que nós venhamos ficar longe, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Deixe, Pai, que nós venhamos perder, Pai, a essência, Pai. Pai, não deixe, Pai, que nós não venhamos perder, Pai, a essência, Pai, daquilo do Senhor, Pai. Pai, acenda, Pai, o fogo nos nossos corações, Pai. Acenda, Pai, o chamado, Pai. Pai, acenda, Pai, outra vez, Pai, para o propósito, Pai. Nos faz começar, Pai, de novo, Pai. Por mais que o começo pode parecer doído, por mais que o recomeço, Pai, custoso, por mais que o começo pode desejar de nós, por mais que o começo pode levar de nós, Pai, a insatisfação, Pai. Pai, mas nos faz recomeçar outra vez, Pai, no propósito, Pai. Pai, nos faz recomeçar outra vez naquilo que fomos chamados, Pai. Mas não deixa, Pai, não permita, Pai, que venhamos morrer longe daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. A essência da adoração, a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, amém? Aleluia. Aleluia. Que vocês continuem orando por missões, continuem orando por aquelas pessoas que estão no campo missionário, e ore também por aqueles que ainda não foram, por aqueles que no seu coração ainda há um receio quanto ao propósito. Que nesses dias você possa estar colocando em oração missões, porque nós precisamos fazer missões, que muitas vidas ainda precisam ser alcançadas pelo Senhor, amém? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Pai, por esse culto.
Pai, muito obrigado pela tua presença neste lugar, Pai. Muito obrigado pelo teu carinho, Pai, para as nossas vidas, Pai. Muito obrigado por essa palavra, Pai, que nos faz entender a cada dia, Pai, o que é viver o propósito do Senhor, Pai. Pai, que cada irmão, Pai, possa ter uma boa semana, Pai. Pai, que o Senhor, Pai, venha prover tudo aquilo, Pai, que precisa ser resolvido, Pai, por esses dias. Tudo aquilo que os meus irmãos precisam, Pai, para passar essa semana, Pai. O Senhor vem ser o Deus da provisão, Pai, o grande Jeová Jireh, Pai. Supre todas as necessidades, Pai. Pai, que a cada dia, Pai, nós possamos olhar para aquilo que está na nossa frente, Pai. Olhar para aquilo que o Senhor, Pai, tem para nós, Pai. Pai, nos fortaleça a cada dia, Pai, no caminho, Pai. Fortaleça a cada dia no chamado, Pai. Pai, que nós a cada dia venhamos viver, Pai, olhando somente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Deus te abençoe. Que você tenha uma boa semana. Amém.